aquele momento da gente girar a nossa reportagem, trazendo para vocês notícias aqui do Brasil. Começando por São Paulo, porque a Justiça de São Paulo mandou soltar 2 suspeitos que foram presos pela morte da jovem, aquela que foi lançada sem equipamento de segurança durante um salto de rope jump, interior aqui de São Paulo, na cidade de Limeira. Caso absurdo, tá? Natália Lauxen tem todos os detalhes para a gente. Depois a gente vai lá para o Rio de Janeiro conversar com a Roberta Camargo. E aí, Natália, o que a gente tem de informação? Bem-vinda, bom trabalho. Obrigada, Renan, para você também, para quem nos assiste também um bom dia. Olha, quase um mês depois da morte da jovem Maria Eduarda, de 21 anos, a Justiça então decidiu pela soltura de 2 homens, do João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins. Essa decisão então se apoiou na falta de elementos que comprovem uma ligação direta deles com o crime. Por isso, então, pediu a soltura dos 2, né? Não viu motivos para a manutenção dessas prisões e também nem para o indiciamento. Lembrando que 4 pessoas seguem presas e foram denunciadas ontem pelo Ministério Público de São Paulo. Olha só, são elas: a Eveline dos Santos Gonçalves, que é apontada como quem gerenciava toda a logística e também captação de clientes e divulgação da empresa, divulgação comercial. Também os 3 instrutores, o Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra e Vitor de Freitas Gonçalves. Os 3 homens devem responder por homicídio qualificado com dolo eventual e também motivo torpe, né? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Eveline deve responder por esses mesmos crimes somados à fraude processual, porque as investigações apontaram que ela teria tentado se livrar da câmera que estava presa ao corpo da Maria Eduarda no momento em que ela foi arremessada, e isso configurou então uma tentativa de obstrução das investigações. De acordo com essas mesmas investigações, o trio de instrutores atuou diretamente no arremesso da Maria Eduarda, motivo, então, pelo qual foram autuados em flagrante, tendo as prisões depois convertidas, né, também em preventivas. O Ministério Público de São Paulo também pediu a manutenção da prisão preventiva desses 3 homens, desses instrutores, e em relação à Eveline, o MP ainda solicitou a conversão da prisão temporária dela para a prisão preventiva. Os promotores ainda também pediram ao Judiciário um valor fixo de R$200 mil em reparação aos danos que foram causados. É claro que a gente entrou em contato com as defesas de todos os citados aqui pela reportagem e nós não tivemos o retorno até o momento. O espaço segue aberto aqui para manifestações. Renan. Valeu, Natália Lauxen, conversando com a gente ao vivo aqui de São Paulo. Da capital paulista, a gente segue para o Rio de Janeiro, porque por lá a Justiça manteve a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo, o Márcio Canela. A gente relembra, né? Ele foi detido pela Polícia Federal após um fuzil de uso restrito ser encontrado em um de seus veículos durante uma operação. Roberta Camargo traz para a gente todos os detalhes. Agora, beira ao curioso, né? Um ex-prefeito com um fuzil dentro do carro. Bem-vinda, bom trabalho. Olha, Renan, e a defesa dele diz que não é dele essa arma, né? Que foi encontrada ali no carro dele, mas diz que a arma não é dele, um fuzil. Que essa arma não tem relação com ele. Bom dia para você, bom dia de novo para todo mundo que nos acompanha. Ele passou por audiência de custódia e a Justiça determinou que a prisão dele, que foi em flagrante, fosse convertida em prisão preventiva. E agora ele está no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele foi enviado para lá. E a gente reforça, né? Márcio Canela, do União Brasil, ex-prefeito de Belford Roxo, saiu, inclusive, do município, da frente do município, né? Deixou a frente do município para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Essa era a intenção dele inicial. Mas, na última terça-feira, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, uma operação grande, Operação Encarne, mais uma etapa dessa operação, que afirma, de acordo com as investigações, que ele era o braço direito de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro. E essa lavagem de dinheiro, uma lavagem bastante expressiva, um montante gigantesco, de 7 bilhões e 600 milhões de reais, que foram movimentados em 6 anos, de acordo com o COAF. Foi um relatório enviado pelo COAF para a Polícia Federal. E quando ele estava sofrendo ali o mandado de busca e apreensão, né, as equipes estavam cumprindo esse mandado de busca e apreensão com ele, encontraram no automóvel dele um fuzil. E aí ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo.
e foi levado para a Polícia Federal. Passou por audiência de custódia, como eu falei, né? E agora então está no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Além de Márcio Canela, outras 3 pessoas também foram alvos dessa operação, 3 pessoas mais importantes aí, né, eu diria eu. Porque também o Marcos Amin, ex-secretário de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, delegado. Pablo Juquiá, que é o empresário, de acordo com as investigações, e dono dessa rede de postos de gasolina por onde esse montante todo era lavado, né? E Juraci Prudêncio, um ex-policial militar. E além de Márcio Canela, um homem também foi detido, um policial militar também foi detido por conta da mesma situação, por estar ali com uma arma de fogo e não tinha autorização para isso. Volto com você.